gente fala. Bom dia a todos, né? É um prazer. Eu acho que não tão longe atrás, eu fiz uma palestra sobre orgulho. Vocês devem estar pensando que eu estou lendo muito o livro dos 7 Pecados Capitais. E estou lendo realmente. Mas eu acho que é um tema muito interessante, porque é um tema muito atual. Se a gente for pensar desde quando esse é um tema que é trazido para a gente, né? Desde a época de Jesus, que a gente fala sobre isso, e como ainda é um tema tão relevante, tão difícil de praticar, então eu achei interessante a gente trazê-lo, né? Por quê? Tem aqui no capítulo 5 do livro do Evangelho do Espiritismo, tem uma frase que eu achei muito legal. A inveja e o ciúme são roedores da felicidade. E a gente está mais do que tudo agora numa era onde não são todos que conseguem ser felizes. A gente busca a felicidade muito, né? O sucesso é baseado em você ser feliz e a gente não consegue muitas vezes ser felizes. Pergunta por quê, né? E aí eu achei interessante isso da inveja e do ciúme, porque a gente está numa época onde a posse é absurda, né? A gente nunca teve tantos feminicídios como está tendo agora. As pessoas estão se sentindo donas umas das outras, não estão sabendo amar. E a inveja é uma coisa que está muito presente no dia a dia que a gente tem. E aí a gente se pergunta, por que a inveja, né? Aí eu trouxe esse livro. Alguém conhece esse livro? Ele não é um livro espírita. Chama... Aqui tá meio borrado. Tá dando para vocês verem? Tá? É um livro que ele chama Sociedade do Cansaço. Alguém já leu? Não? Leiam. É um livro excelente. E esse livro, ele é de um alemão que é de pais coreanos. E ele fala que a gente veio de uma sociedade que está fazendo a transição de uma sociedade extremamente disciplinar, que foi a sociedade que veio das guerras, né? Onde a disciplina era física. E onde a gente tem muitos exemplos, até físicos, do tipo, eu não respeitava meu pai, eu apanhava, né? A punição para alguma coisa era física, era prisão, era, assim, quase que militar. Para uma sociedade onde o foco é o desempenho. Então agora a gente está, ele fala muito no livro que assim a gente se sente mais livre, mas a gente é muito mais cobrado de ter um alto desempenho do que a gente era antigamente. E aí tem um ponto que ele fala que é uma positividade tóxica, que eu sempre falo nas minhas palestras, mas eu acho relevante, então eu coloco aqui, não quer dizer que seja certo, tá? Mas que é assim, tudo só depende de você. Você quer ser a melhor pessoa do mundo? Depende de você. Você quer ser o melhor investidor? Depende de você. E o que eu acho que é ruim nessa positividade tóxica, que a gente não vai saber fazer tudo. Então, assim, eu não tenho todos os dons. A dona Lourdes aqui fala de cabeça de vários livros que ela leu, e eu, com 40 anos, falo, putz, aquele livro eu não sei, não lembro, né? Então, assim, não são todas as pessoas que vão ter as mesmas habilidades. Então, quando eu coloco para a sociedade que só depende do seu esforço para qualquer coisa que você quiser ser, eu estou mergeando todo mundo com a mesma regra. E isso não existe, né? Então, ele fala muito isso. E aí, ele tem um ponto que é o cansaço positivo. Então, todo mundo tem que ter uma receita de bolo para você ter felicidade, que é você tem que se exercitar muito, você tem que ser uma pessoa ok com as suas finanças, você tem que ser uma pessoa que tenha uma produtividade social, só que muitas vezes não são todas as pessoas que conseguem fazer tudo isso. E quando eu imponho isso como sendo isso uma receita da felicidade, eu acabo onerando muito as pessoas, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer tudo isso sempre. E se essa é a receita da felicidade, se eu não estou em algum desses tópicos, eu não consigo ser feliz.
Porque a gente vê, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa super inteligente, mas ela tem uma dificuldade absurda com a internet, com essas coisas de apps e coisas assim. Então, constantemente, quando eu estou falando com ela, ela fala, porque agora eu posso morrer, porque eu não entendo mais nada do mundo, porque eu não sei mais ir no banco, porque... Não. Então, assim, a gente tem que se esforçar para atender a uma evolução, mas não quer dizer que você não seja bom porque você não tem conhecimento de um item específico, né? E agora a gente está numa sociedade que a transição é muito constante e muito dinâmica. Então, é comum a gente se sentir atrasado, né? O fim dos limites. A gente está na sociedade que tudo é possível. Então, muitas vezes, até uma coisa do marketing, né, que a gente, antigamente, quando você tinha a propaganda de cigarro do Marlboro, não sei se vocês lembram, era um cowboy que vinha, e aí ele vinha fumando um Marlboro, não sei o quê, e as pessoas associavam que você ser um cowboy bonito, fumando um Marlboro, era uma questão de poder. Agora, muitas propagandas que mexem com a parte interna da gente, ela está associada a você não estabeleça limites. Você é uma pessoa sem limite. É ruim isso? Não, eu acho que nem é tão ruim, mas o problema é o seguinte, nós temos limites, nós somos humanos, né? Então, assim, a gente não vai dar uma evolução, pular de um abismo e evoluir, virar um anjo amanhã. Sabemos que não. Então, temos que começar nos conhecendo para saber o que a gente precisa melhorar, né? E o isolamento é a solidão. Porque o que ele fala? Nós vivemos numa sociedade onde o like vale mais do que uma amizade. Não sei se vocês sabem o que é like, às vezes. Mas assim, na rede social você tem aquela interação, então você posta uma foto, todo mundo curte, e aí dá aquela falsa impressão de que você está rodeado de amigos. A gente vê pelos grupos de bom dia do WhatsApp, né? Que a gente tem até que bloquear, porque a galera é demais no bom dia, né? Às vezes. Mas você conversa com essas pessoas, às vezes você não tem contato, você não sabe da vida deles, você não... E ainda assim você tem aquela ilusão de proximidade. Porque quando eu vou falar, puxa, eu vi a Vânia, ela foi esses dias para Jaguariúna, eu estou sabendo o que está acontecendo na vida dela. Mas eu sou próxima da Vânia, eu tenho um contato com ela, então essa falsa ilusão de que a gente está muito junto é uma ilusão. Porque você precisar estar com alguém é o contato, é poder contar, é estar presente. E observar não é estar presente, né? Então eu trouxe isso aqui porque quando a gente vai falar sobre a inveja, a inveja começa com a comparação. E eu acho que isso desse livro, ele traz muito presente isso. Que a inveja, a gente não tem inveja do Napoleão que conquistou o mundo 200 anos atrás. Fala, putz, que inveja do Napoleão. Cara, super inteligente. Não, você tem inveja do seu cunhado, você tem inveja de uma pessoa que é melhor que você no trabalho, que tem um cargo melhor. E a gente tem inveja de pessoas que a gente consegue olhar nesse momento, no presente, de pessoas que a gente consegue comparar a nossa vida com a deles. Então, assim, eu tenho inveja de uma pessoa que tem uma casa em condomínio fechado, que eu queria ter um quintal, eu moro num apartamento, né? Então, eu tenho essa inveja que é mensurável comparada a alguém. É uma coisa tão legal isso, né? Porque, assim, a gente tem rituais de inveja, talismãs que a gente traz. Então, chega no fim do ano, você usa todas as cores, você come semente de romã, você guarda semente de uva na carteira. E a gente faz isso e muitas das coisas a gente faz para os outros não terem inveja da gente. Porque a gente nunca é invejoso, a gente é sempre invejado, né? Então, por que isso? Porque a inveja é ruim, é feio você ser invejoso. Ninguém quer, tipo, quando você vai se descrever, você fala, eu sou Bianca, 40 anos, mãe, invejosa.
Não fala, né? Não é uma coisa que você se descreve, mas nós somos, todos nós, sem exceção. Porque não é possível que a gente não se compare com alguém. E o que é uma grande transição é que essa comparação ela não precisa ser pejorativa. Eu não preciso olhar para uma pessoa que eu admiro e falar, também, né? E o pior, a gente quando faz a comparação com alguém, porque assim, a gente tem uma vida ideal dessa pessoa. Então eu olho o meu diretor e falo, nossa, ele deve ganhar muito bem. Quero ser igual a ele. Ele é uma pessoa crânio. Mas aí quando você vai convivendo com a pessoa, a gente vê que todo mundo tem problemas. A vida de todos é cercada por dificuldades. E aí a gente se sente bem com a dificuldade alheia. Você olha para ele e você fala, putz, ele é diretor, mas também é chato pra caramba. Quem eu não queria ter essa vida, não queria ter esse negócio. E aí a gente usa isso como um sentimento de reconforto. Ele tem isso, mas também não tem isso aqui que eu tenho, que na minha vida é muito maior. Mas isso é uma coisa de gente que está querendo evoluir? Vamos ser sinceros. Então, assim, eu sou uma pessoa do bem. Você vai lá, conversa com o anjinho, Deus fala, vem aqui, vamos lá. Aí você fala, putz, tem inveja de você ser anjo, hein, cara? Porque sua vida é bem tranquila, você só vive aí, né? Esse é um sentimento positivo. Você acha que um anjo ele tem inveja da gente? E aí, eu queria até falar isso, que esse é um sentimento tão distópico que nós humanos temos, que assim, nos filmes que a gente tem de anjo, né? Tem um filme com o Nicolas Cage, que eu esqueci o nome agora. Alguém lembra? Cidade dos Anjos. Que ele é um anjo que ele tem inveja dos humanos. Então, a gente tem muito isso. A gente reduz as coisas celestiais à nossa insignificância. Porque você acha que um ser celestial que passou por tudo isso, que viveu tudo isso, ele vai chegar, mas os humanos, eles têm ali, eles comem frango. Gosto. Não, né, gente? Isso está muito superado. Isso é um defeito nosso de trazer todo mundo para a mesma régua novamente. A inveja ela também é caracterizada por um sentimento sempre reconhecimento material, físico ou intelectual. A gente tem inveja das pessoas pelo que elas têm, por elas serem mais bonitas que a gente, né? Você olha uma pessoa jovem, gata, sarada, você fala, deve ser burra. Né? A gente tem esse preceito, assim, porque a gente admira e a gente não consegue exaltar aquilo. Então, a gente tem que achar um defeito, né? E existe sempre essa depreciação comparativa, que é o que a gente está falando agora, desse negócio de deve ser boa. Ninguém é perfeito. Então, eu sabendo que ninguém é perfeito, quando eu tenho coisas que eu admiro nos outros, eu tenho que achar um defeito também que eu vou exaltar mais do que as qualidades dessa pessoa. Ih, travou. Tá. E a raiz da inveja. Então, a raiz da inveja, a gente já falou aqui, é a comparação. Alguém se compara com alguém aqui? Não, né? Todo mundo é anjinho, né? De vez em quando, assim, coisas muito pequenas, né? A gente quase nunca. Mas aí, a gente tem na questão 933 do Livro dos Espíritos. Se o homem quase sempre é o autor dos seus sofrimentos materiais, será também o autor dos seus sofrimentos morais? Aí ele responde, ainda mais, pois os sofrimentos materiais, por vezes, são independentes da vontade. Às vezes você tem aquela prova, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, em suma, todas as paixões, são torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há paz nem repouso possíveis para os que sofrem desses males.
Os objetos de sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de contínua febre. Esta é uma situação desejável? Vocês não compreendem que com as tuas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se torna um verdadeiro inferno para ele. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A inveja é do bem? Sabemos que não. O que é um ponto assim incessante que a gente traz aqui? Quando eu vivo me comparando, nada tá bom. Eu vivo numa frustração constante. Porque eu não consigo admirar as coisas que eu tenho. Eu não consigo achar boa a vida que eu tenho. Se eu falar, nossa, mas eu nasci morena e gordinha, Gisele Bündchen, loira de olho azul. Por quê, né? E aí eu acho que isso é uma infelicidade. Eu nunca vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou conseguir ver uma coisa positiva. E aqui ele fala que isso é uma tortura escolhida. Se eu tenho noção desses sentimentos e isso é uma coisa que me apraz e todo dia, eu estou escolhendo passar por isso todos os dias, né? A inveja é um estado constante de vibração negativa e de descontentamento. Eu tenho uma história que o Divaldo conta, que eu achei super legal, que ele fala que ele cultiva violetas. Vocês já ouviram essa história? Violetas. E aí ele fala que ele cultiva várias violetas, não sei o quê, e aí veio uma amiga da Suíça e trouxe um vaso de uma plantinha Edelweiss, acho que chama, não sei. E aí ele chamou uma amiga para ver a planta e exibir essa planta que ele tinha, que era super rara. E a amiga, ao chegar lá, ela falou, depois dá uma olhada na sua planta, porque eu tenho esse olhar de secar pimenteira. E ele foi lá e olhou e a planta parecia que tinha sido atingida por um raio. Aí, e morreu, né? Plantinha e tal. E aí ele ligou para essa amiga e falou, olha, a gente tem que canalizar positivamente essa inveja que você tem. Porque olha o poder que você tem com isso. E fazendo a palestra, eu fui pesquisar vários vídeos, tem várias coisas de perder bebê, de coisas muito ruins que acontecem, porque nós sabemos que tem sempre uma coisa, né? É o invejoso que atua naquele raio perverso da inveja, e é a gente que está suscetível a receber isso. E se a gente não estiver suscetível, também isso não nos atinge. Então, quanto mais inveja eu tenho, mais suscetível à inveja eu tô, né? E tem também esse contraste que a gente está falando aqui entre inveja e satisfação. E aí eu tenho uma frase da Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem a Lucilena Galvão. Eu acho as palestras dela, não é espírita, mas eu acho muito legais. E ela fala assim, eu vejo as pessoas pedindo para viajar para a Europa. Eu vejo as pessoas pedindo para ter um carro novo. Eu vejo as pessoas pedindo para ter um corpo bonito. E a gente pensa que a gente é uma fagulha de um ser divino. A gente é uma fagulha de Deus. E a gente, podendo pedir para ser divino, a gente pede essas coisas tão ínfimas, né? Então, a inveja é isso. É você se comparar só com o que você conhece. E lembrando que, assim, nós estamos aqui nesse mundo de transição. A gente tem que almejar mais desse mundo, né? Aí aqui... na página 168, o Kardec fala que a inveja é um veneno que corrói o coração. O invejoso é seu próprio algoz. Alimentar sentimentos de inveja, a pessoa se torna prisioneira de emoções negativas, prejudicando a sua própria paz. Então, assim, o invejoso, ele consegue fazer mal para aquele que também gera um karma, né? Que a gente fazendo mal para o outro, a gente gera mal para a gente. Então, olha como é importante, o problema não é pensar, o problema é você alimentar o pensamento, né? Porque às vezes a gente é falho, a gente tem um pensamento ruim,
Mas a gente tem que se conhecer e monitorar isso, né? Como superar a inveja? Eu estou atrasada. Eu estou indo. Investigue as causas. Se você tem inveja do seu cunhado e você acha ele não ser tão tosco, porque assim, a gente inveja e acha o cara pior que a gente, por isso que a gente inveja, né? O que você inveja nele que ele tem? Porque, eu invejo porque ele conseguiu comprar um carro do ano. Eu invejo porque ele conseguiu casar com uma pessoa bonita. Eu invejo por N razões. Mas por que essa causa? Por que é importante para você isso? Por que você inveja isso nessa pessoa? Né? Cultive a gratidão. Não é possível que a gente não tenha nada para ser grato na nossa vida. Nem que você compre um gato. Vou voltar na história do paçoca aqui. Eu tenho um gato, ele é terrível, mas eu sou grato por ele. Ele é uma coisa fofa na nossa vida. Então, assim, nem que seja uma coisa pequena, a gente pode ter. E não precisa ser um gato, pode ser uma planta, pode ser qualquer coisa que você cultive. A gente tem isso todos os dias. Quando eu vou rezar com meu filho à noite, eu falo, e quais são as 3 coisas do seu dia que você vai agradecer hoje? E geralmente são coisas assim, eu vou agradecer porque eu encontrei meus amigos. Eu vou agradecer porque a gente foi almoçar aquilo que eu gostei. São pequenas gratitudes que a gente tem que ter todo dia, né? Desenvolva a autoestima. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes por causas óbvias, né? Tem aquela frase que se você for julgar um peixe por como ele escala uma árvore, ele nunca vai ser bom o suficiente. Né? Então as pessoas são diferentes porque a gente precisa de diversidade. E pessoas são boas em coisas diversas. Né? Não adianta uma pessoa tímida ter inveja daquela pessoa que fala bem. Ela, na sua timidez, é muito boa em outras coisas. Né? Celebre os sucessos alheios. Então, de repente, a gente tem uma coisa, e aí uma pessoa que a gente conhece foi lá e conseguiu uma coisa boa. A gente fala, também, né? Não tem filho, pode gastar essas coisas. Não. Gente, a gente tem que ser feliz pelo outro. Isso é uma das principais causas que vai mostrar o quanto a gente pode evoluir. A gente ser feliz em coisas que a gente não é envolvido e que agregam a vida alheia, né? Pratique a compaixão. Toda vez eu falo isso, né? E não ficamos assim cansados. Por quê? A compaixão, ela é nada mais do que você ver uma pessoa numa necessidade, seja ela qual for, ir lá e usar disso com o seu tempo. Então, se você vê uma pessoa que tem dificuldade em usar a internet, ajude, ensine. Se você vê uma pessoa que precisa conversar, às vezes a gente entra no elevador e o vizinho fala pra gente, você fala, e aí, tá tudo bem? Não. Aí você fala, nossa, Deus, vai começar o desabafo. Ouça aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não tem ninguém para ser ouvida. É um pouco do seu tempo que você está gastando para tornar a vida de alguém um pouquinho melhor, né? Conecte-se com outras pessoas. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Toda palestra que eu estou fazendo aqui, agora estou me sentindo uma palestrante. Não, mas assim, foram 3 palestras, agora eu estou falando já 20 anos que eu estou aqui dando essa palestra. A gente está cada vez mais individualista e imediatista. O mundo está fazendo isso com a gente. A gente não tem mais paciência para assistir coisas grandes, né? A gente quer que as coisas tenham uma resolução rápida. Outro dia eu dei o exemplo da caixa, que era uma senhora que estava sendo caixa no mercado, e ela passava as coisas, olhava o código de barra e ia digitando, aí todo mundo, ai meu Deus, essa pessoa que não anda, né? Não, a gente tem que se conectar com os outros para entender as dificuldades e atuar nelas. Não é que você vai resolver tudo, mas se a gente nem souber, né, como que a gente vai fazer? E ore. Por quê? Por que é importante orar? Por que é importante orar se a gente tem inveja? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quem arrisca?
Não tem resposta certa, tá? Mas é importante a gente orar sempre, porque às vezes a gente tem problemas que a gente tem vergonha de contar para os outros. Às vezes a gente não tem um terapeuta. Eu tenho até dó dele. Às vezes eu peço desculpa para ele, falar desculpa, mas vou contar e vou meter a boca nessa pessoa mesmo. Aí, não, estou aqui para isso. Mas com Deus a gente pode falar qualquer coisa. E a gente pode pedir. E se a gente observar, e a nossa prece for sincera e verdadeira, a gente é atendido em pequenas coisas. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, que eu achei super legal. Tinha uma cesta de chocolate aí, não sei se vocês compraram essa rifa. Uma cesta super legal. A hora que eu vi essa cesta, eu falei, ai, meu filho, ia adorar essa cesta. Aí eu comprei uns números lá com a Vânia. Ganhei a cesta. Você acredita? E assim, eu sou uma pessoa que não ganha nada. Eu não ganho, assim, tomate usado na feira. E ganhei. E foi, acho que foi uma coisa, né? Lógico, não é uma coincidência. Mas no momento que eu vi, eu pensei, ai, meu filho, foi uma coisa tão assim, né? Que inveja. Que inveja! A Maria Helena que pegou a cesta pra mim até, falei pra ela. Aí tem um vídeo do Divaldo aqui, só que eu tô achando que eu não vou conseguir mostrá-lo, porque... Deixa eu ver se o Paulo vem. Travou o celular? Travou. É que a gente está com problema de juntar imagem e som. Estava fazendo uma gambiarrinha aqui. Né? Pode rodar? Vai. Como superar a inveja, a calúnia, diante das dificuldades, sendo que esta inveja é provida de familiares e parentes. Mas uma maravilha é que a gente seja invejado. Ruim é que a gente seja invejoso. A inveja é um trauma psicológico daquele que ambiciona o que não pode conseguir. E ao ficar magoado, ele descarrega vibrações negativas do triunfador. Se alguém é invejado, porque é próspero, então não deve entrar na faixa daquele pigmeu que não conseguiu ser uma pessoa lúcida. Como superar a inveja, a calúnia, diante das dificuldades? Deu para entender o conceito? Deu. Aqui. O que ele fala? Que, aquele que inveja, ele só inveja uma coisa que ele almeja conseguir e não foi capaz. E aí aqui, né, novamente a gente se coloca no papel. Eu sou super invejado. Coitado de mim, que eu sou super invejado pelas pessoas da minha família. Mas muitas vezes a gente é o invejoso, né? E aí ele fala... Você não tem que se importar com essa pessoa que inveja, porque ele só não conseguiu aquilo que ele almeja. Então, se a gente tem inveja de uma coisa, a gente tem que ver o que a gente precisa para conseguir aquilo que a gente almeja. E não descontar isso naquele coitado que se esforçou e teve como fazer, né? Transformando. Existe uma receita... Eu estou bem atrasada, gente, eu vou falar rápido. Existe uma receita para a gente... falar, eu não vou ser mais invejoso? Existe alguma receita que a gente consiga ter para falar, ó, eu tenho esse problema, ele me acompanhou a vida inteira e amanhã eu vou decidir que eu não vou mais ter ele? Não existe. Eu acho que o que existe é assim, a gente reconhecer esses pontos que a gente tem de melhoria e trabalhar para conseguir fazer da vida melhor com esses pontos que a gente sabe que tem que trabalhar sempre. Então eu coloquei aqui, admire a qualidade do outro. Em vez de você focar no que falta, tente ver as qualidades da pessoa que você inveja, o que ela faz de especial. Então, às vezes, tem uma pessoa que você admira porque ela consegue se comunicar tão bem, ela é tão objetiva, ela é sucinta. Como eu posso fazer isso? Porque se eu admiro isso nele, eu tenho que trabalhar isso em mim. Se eu admiro uma pessoa que é magra, sarada, eu admiro. Mas é uma dificuldade para mim sem limite. Toda segunda eu começo, toda terça eu termino esse plano. Foque em seus próprios objetivos.
Então, assim, o que eu quero para mim? Porque, vamos ser sinceros, eu secar a vida alheia não vai me trazer nada de bom. Quando eu olho para alguém e eu falo, nossa, também essa pessoa é assim por causa daquilo outro, isso não vai mudar nada na minha vida. À noite eu vou dormir com o mesmo saldo em conta que eu tinha de manhã. Então, foque em você. Quem vai fazer por você é você. Seja grato pelo que você tem. Aí, novamente, a gente vai falar do paçoca. Brincadeira. Seja grato pelas pequenas coisas que a gente tem. A gente tem todos os dias pequenas gentilezas que o mundo dá pra gente. Até num dia ruim, né? Eu vou contar uma história rápida. Outro dia fui no médico, era meu aniversário. Aí eu fui no médico e deixei o carro num lugar. Quando eu voltei, tinha sido guinchado. Eu nunca tinha sido guinchada na minha vida. Mas os caras colocam um adesivo no chão, tipo assim, já era. Perdeu, seu carro foi guinchado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí peguei o adesivo, falei, vou correr lá na Indec para ver se eu consigo pegar o carro. Aí eu cheguei, o cara falou, se eu tivesse chego meia hora antes, você conseguia, agora você vai ter que pagar a pernoite. E aí lá se vão R$1.000, porque, né, é uma coisa assim. Nesse dia, era o meu aniversário, a gente ia sair para jantar com o carro, que eu não tinha mais, né? E que eu ia ter que dispensar. E aí, a hora que a minha mãe me ligou, ela falou, mas o que está acontecendo? Eu comecei a chorar. Falei, meu, que dia! Você acredita que... No fim, eu cheguei em casa, aí meu marido e meu filho tinham feito uma janta, a gente ficou lá, lógico que não tinha carro para sair, mas comemoramos e foi gostoso, e foi um dia assim, triste, mas pequenas pessoas, pequenas coisas acabaram ajudando que aquilo não fosse assim um caos, né? Então a gente tem que ser grato até nesses momentos difíceis, né? Porque agora eu sei onde eu posso estacionar ou não. Pelo menos você não bateu o carro, ficaria mais caro. Mais caro ainda, é. Não, foi. E não, ainda teve assim, o telefone parou de funcionar, foi incrível. Aí eu tentando pegar um Uber para chegar na Indec e o telefone não ligava. Mas não sei porquê, eu fui correndo do centro até a Indec. Então, pelo menos a forma física melhorou, né? E aí, tem... O Fábio sempre fala para eu anotar o nome das coisas, senão eu vou esquecer, eu esqueci. Tem aquele livro da Joana de Ângeles, que é o primeiro, que ela fala do homem completo, eu esqueci o homem integral. No capítulo 19, ela tem um capítulo somente dedicado à inveja. E aí ela fala nesse capítulo, a terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa, no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida e nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um. Eu grifei porque eu achei muito legal. A gente não pode, então, medir ou comparar com ninguém, porque a nossa evolução é individual. O cultivo da alegria pelo que é... O cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros novos patamares enseja o despertar do amor em si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Aí, o que eu achei que é importante ressaltar aqui? Muitas vezes a gente acha que, quem sou eu, essa pequena areia na humanidade, né? O que eu faço? Às vezes eu me pergunto, se eu morrer amanhã, que falta farei eu, né? Mas todo mundo contribui de alguma forma. Todos os seres contribuem de alguma forma. Eu acho que hoje a gente não tem essa noção de como todo funciona. Mas quando a gente olha para qualquer coisa na natureza ou qualquer bioma que a gente estude, a gente vê como isso é grandioso. Então, vamos ter em mente
que é importante, mais do que tudo, a gente ser responsável pela parte que nos cabe. E sendo responsável pela parte que nos cabe, a gente é responsável pelo todo que nos cabe, né? E era isso, gente. Acabamos. Muito obrigada.